A Polícia Federal vai entrar no caso das suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. E nós conversamos agora com o especialista e professor de Direito Desportivo, Gustavo Lopes, para entender quais são as punições cabíveis aos jogadores envolvidos nesses crimes. Doutor Gustavo, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, pessoal que está aí assistindo a Jovem Pan, é uma alegria, prazer é todo meu poder falar um pouquinho. Olha só, quando a gente pensa nos aspectos penais, né, nos aspectos criminais, a gente vai buscar não no Código Penal, mas vai buscar no Estatuto do Torcedor a norma legal que venha prever a punição para aqueles que manipulam resultados de partida. E essa pena lá prevista, ela pode chegar até 6 anos, ela parte lá de uma mínima de 2 anos, podendo chegar até 6 anos. O grande ponto, e eu acredito que no processo, no inquérito, isso vai ser trabalhado pelas partes e pelo juiz, é de se avaliar se realmente há um tipo penal punível. Por quê? A legislação, ela traz o termo manipulação de resultados. O que é manipular resultado? Manipular resultado é interferir no resultado final da partida, ou seja, ganhou, perdeu, empatou, ou forçar um cartão amarelo, forçar um cartão vermelho, chutar a bola para ceder um escanteio ou um lateral, porque a gente sabe que numa partida de futebol há uma diversidade imensa de possibilidades de aposta. Não se aposta somente no resultado do jogo, quem ganhou, empatou, perdeu. Se aposta no número de cartões, no número de faltas, no primeiro escanteio cedido, em quem vai tomar cartão amarelo ou vermelho. Ou seja, esses atos que não correspondem a ganhar, perder ou empatar, que muitas vezes têm interferência insignificante no resultado final do jogo, eles configuram a manipulação do resultado? Se a resposta for sim, aquele atleta estará inserido aí no artigo 41C, 41E do Estatuto do Torcedor. Se a resposta for não, a conduta dele é atípica, ou seja, é uma conduta que não há previsão da punição penal, e ele seria absolvido e sairia ileso dessas acusações. Então, ainda há esse detalhe jurídico a ser debatido em razão do texto previsto ou do texto expresso legal da nossa legislação. Agora, doutor, existe alguma diferença entre o caso dos jogadores que, de fato, fizeram alguma dessas manobras, como o senhor estava mencionando, né? Não é só a mudança de resultado, né? Não é só o gol, né? Tem vários lances ali que entram nas apostas, né? Que são passíveis de serem apostados pelos jogadores, né? Mas faz diferença se o jogador de fato fez aquilo que estava combinado, se ele levou o amarelo, se ele levou o vermelho, ou se só foi prometido, mas ele acabou não realizando, porque isso aconteceu em vários desses casos que a gente está falando aqui. Alguns dos jogadores, inclusive, receberam parte do dinheiro, não conseguiram cumprir aquilo que estava combinado, e aí foram ameaçados depois, né? Ameaçados de agressão, de alguma retaliação, justamente porque não cumpriram o que estava combinado com esses apostadores criminosos. Faz diferença isso do ponto de vista jurídico, doutor Gustavo? Há 2 tipos penais. Quando a gente fala tipos penais, gente, para o pessoal entender, há 2 previsões de crime ligados à manipulação de resultado. Então tem primeiro um crime de mera conduta, que basta oferecer ou aceitar a vantagem para interferir no resultado. Ou seja, quem ofereceu, o simples fato dele ter oferecido, independente do objeto, do alvo, do aliciado, não ter aceitado, ou ter aceitado ou não, ele já comete um crime ali ao oferecer. E aquele que aceita, independente dele efetivamente atuar para interferir no resultado da partida, ele também comete o crime pelo simples fato de aceitar. Logo, caso a gente considere que essas situações se enquadram no conceito de manipulação de resultado, aquele atleta que aceitou, mas na hora H ele voltou atrás e não chutou a bola para fora, não fez o gol contra, não concedeu o pênalti, não sofreu o cartão, o fato de ele ter aceitado a vantagem já configura o crime e já é passível de punição, e a punição é a mesma, 2 a 6 anos e multa. E é interessante focar nessa dosimetria da pena de 2 a 6 anos, por quê? Porque como a pena mínima é superior a 2 anos, e a pena máxima naturalmente também, não é um crime a ser julgado na competência do juizado especial. Ou seja, não cabe aquela transação penal do juizado especial. É um crime que vai tramitar processualmente na justiça comum
e a pena pode chegar, sim, a uma pena de prisão e não uma pena substitutiva. É claro que há variáveis na hora de se aplicar a penalidade, na hora de se executar a pena, se aquele atleta tem bons antecedentes, os antecedentes sociais dele. Então, se ele pega, né, uma pena mínima aí, a pena base de 2 anos, provavelmente essa pena acabará não sendo uma pena de fato restritiva de liberdade. Mas há sim a possibilidade destes atletas e de quem ofereceu também virem a ter uma pena restritiva de liberdade, ou seja, no popular, né, serem presos. Ô, doutor, e como é que ficam os clubes nessa história, né? Porque, pelo que se tem até agora das investigações, os clubes, eles foram lesados, na verdade, né? Eles não tiveram participação, eles acabaram sendo usados, né? Os times, para que esses atletas que aceitaram ser corrompidos, né, aceitaram receber dinheiro para que acabassem sendo usados, né, esses times para que os atletas conseguissem a vantagem indevida que lhes foi prometida. Os clubes, eles podem, o senhor imagina, num segundo momento, caso haja confirmação e um avanço das investigações, os clubes poderiam, num limite, até pedir anulação de resultados, alegarem que foram lesados justamente por essas fraudes, né, que jogadores da própria equipe acabaram se envolvendo no esquema e que o clube foi lesado por isso e pedirem anulação de resultados, revisão de partidas. Isso pode chegar a acontecer, doutor Gustavo? Nesse momento, tanto os clubes quanto as casas de apostas, é claro que a investigação está no início, ainda seguramente outros fatos irão surgir, mas nesse momento, tanto clubes quanto casas de apostas são vítimas. Logo, os clubes não podem, neste momento, com o que se tem, serem punidos. Aliás, os clubes adotaram uma postura preventiva muito segura. Ao menor sinal de participação de um atleta, seja ele indiciado ou simplesmente mencionado nos autos do inquérito, o clube tem afastado esses atletas. Ou seja, o atleta que está envolvido, ainda que simplesmente mencionado, o clube está afastando, afasta o atleta para não correr o risco de ter uma partida sua do seu clube anulada ou ter um prejuízo para o clube. Porque até então os clubes estavam de boa fé, escalando esses atletas sem saber, naturalmente, de toda essa trama, dessa tramóia que vinha acontecendo. Agora, caso se constate, e a gente pode falar especificamente até dos campeonatos do ano passado, que já se encerraram, caso se constate uma interferência efetiva no resultado final dessas partidas, é possível sim que as partidas sejam anuladas. E com a anulação das partidas de um campeonato que já encerrou, a tendência, o resultado seria o mesmo que ocorreu na Itália, com a Juventus. O campeonato ser anulado e naquele ano ficar um asterisco lá no ano de 2022 sem ter um campeão na tabela. É claro que para isso acontecer, há de existirem provas concretas de que estes pagamentos dados aos atletas interferiram diretamente no resultado do jogo. E, com base nos princípios do direito esportivo, interferir no resultado dentro do campo, no resultado dentro das 4 linhas, há uma medida excepcional. Há um princípio ali, gente, que é o princípio do pro competitione, ou seja, em favor da competição. Sempre que possível se buscará manter o resultado dentro das 4 linhas. Entretanto, no caso de interferência externa no resultado, esses jogos poderão ser anulados, e como é um campeonato que já acabou do ano passado, não é possível refazê-los. Já esse ano, como os campeonatos estão em curso, isso já aconteceu aqui no Brasil, né, num caso famoso de manipulação de resultados pela arbitragem também, aí sim seria possível, no curso do campeonato, anular uma partida ou outra e refazer esse jogo, como já aconteceu. Agora, os campeonatos do ano passado poderiam ser, de fato, anulados e tidos como inexistentes ali no histórico de campeões brasileiros, de Série A, B, C e D, ou de uma ou outra, naquelas que efetivamente, claro, sejam constatadas manipulações efetivas das partidas. A CBF, nesse momento, está buscando preservar o seu principal produto de competição. O principal produto da CBF é a seleção brasileira, mas o segundo principal produto são as suas competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A CBF já informou que não suspenderá, e é uma resposta importante para os patrocinadores e até para os clubes e torcedores, já pediu ao governo federal medidas efetivas, e a CBF faz esse pedido de medidas efetivas porque lá no Estatuto da FIFA há a previsão de que, em caso de suspeita de manipulação de resultado,
é obrigação da Confederação Nacional buscar uma apuração efetiva, porque caso aquela confederação não o faça, a FIFA pode até afastar a diretoria e intervir na confederação. Então a CBF está preservando o seu produto, preservando o seu papel institucional de proteger a integridade do futebol, de proteger as regras do futebol e age buscando junto ao poder público medidas ágeis, efetivas, investigações, a fim de que todos aqueles envolvidos possam ser punidos e de que tudo isso que acontece 41 anos depois da máfia das loterias, que tudo isso que assombra de novo o nosso futebol possa não se efetivar novamente. E já que o senhor fez menção à máfia das loterias, doutor Gustavo, no passado, como é que foi a punição a esse tipo de crime? Não sei nem se dá para falar em crime ainda nesse momento, né, do ponto de vista jurídico, né? A gente tem que ser bastante cauteloso, mas como é que foi a punição no caso, por exemplo, da máfia das loterias, que o senhor citou agora, e no caso atual, esses jogadores, os jogadores de futebol também poderiam vir a ser presos no limite, doutor? Olha, na máfia das loterias, foi até uma reportagem histórica que ganhou prêmios à época. Aqueles que efetivamente foram vistos e tidos como manipuladores do resultado foram presos, não houve ali anulação de partidas, e tem uma diferença muito crucial entre esses dois pontos. Na máfia das loterias, a gente tinha um player de apostas, vamos usar o termo apostas entre aspas, que era a Loteria Federal estatal, né? E agora nós temos uma série de players que a gente não sabe nem aonde são as sedes ou quem são os donos de todos eles. Há um sem número aí de empresas de apostas, de casas de apostas instaladas nos 4 cantos do mundo, e a gente não sabe exatamente quem são aqueles titulares dessas casas de apostas. E justamente por isso torna-se necessária a regulação, a regulamentação, porque foi muito mais fácil se apurar e se resolver a questão da máfia das loterias, porque havia ali um controle estatal. É claro que a gente no meu caso, que tenta ver a economia, o mercado de maneira muito liberal, quando se fala em regulação e intervenção, a gente assusta. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o nosso sistema financeiro ele tem uma regulação por meio do Banco Central, que o nosso sistema de seguros e imobiliário tem uma regulação lá da CVM, e que temos o sistema financeiro mais seguro do mundo. Nas crises que o mundo vem enfrentar de 2005 para cá, principalmente, em vários países, vários bancos quebram, pessoas fazem filas para resgatar o seu dinheiro. E aqui no Brasil, nós não tivemos esse crash financeiro, porque o nosso sistema financeiro, bancário, de seguros, de consórcios, de títulos mobiliários, é muito bem regulado, é muito bem regulamentado, com normas, inclusive, de compliance de primeiríssimo mundo. Então, essa regulação das casas de apostas, eu penso que, claro, que bem feitas, tal como as agências reguladoras ou a regulação que a gente tem no sistema bancário, no sistema financeiro, caso bem feita, ela vai afastar aqueles players ruins, vai afastar aquelas empresas que não estão dispostas a cumprir regras mínimas de integridade, de ESG, de compliance, de governança aí para o pessoal, gente. São regras éticas, são regras de evitar conflito de interesses, por exemplo, né, entre o apostador e o apostado. As empresas que não estiverem dispostas a cumprir esses requisitos mínimos, elas não vão ficar. E vão ficar aqui no Brasil com o funcionamento somente daquelas empresas que estão, de fato, dispostas a cumprir as regras. Acaba sendo um filtro para o mercado, evita-se fraudes, e não só fraude de resultados, porque nesse momento a gente vê as casas de apostas como vítimas. Elas não são responsáveis, até então, pelo que foi apurado, pelo que está acontecendo. Mas outros tipos de fraudes podem acontecer. Uma regulamentação mínima, bem feita, pontual, vai trazer mais segurança para o investidor chegar no Brasil, colocar o seu dinheiro numa casa de aposta, para o próprio apostador poder colocar o seu dinheiro, porque nesse momento tem uma série de apostadores que está receosa de colocar o seu dinheiro no número de escanteios de uma partida, no pênalti ocorrido, num cartão amarelo, porque ele já está com a sensação que aquilo está manipulado e que não adianta ele apostar, que não vai ser um resultado desportivo efetivo. Logo, essa regulação, repito, mínima, bem feita, estruturada, como temos em outros setores, ela pode fazer muito bem para o mercado. Aliás, essa previsão de regulação é um texto de lei
que estava engavetado no governo anterior e que hoje ele definitivamente sai da gaveta, sai do armário e vai sair aí por meio de uma medida provisória. Lembrando, gente, que a regra de criar uma lei, ela passar pelo Congresso Nacional, porque são os deputados e senadores que têm a competência legal de criar leis. Mas em caso de relevância e urgência, o Poder Executivo pode editar uma medida provisória que tem força de lei, aí o Congresso tem o prazo de 120 dias para confirmá-la ou não. E o momento exige que o Poder Executivo tenha uma ação muito rápida, muito efetiva, e que mostre para a comunidade desportiva, para a comunidade até financeira, porque circula muito dinheiro, e demonstre que o Poder Executivo, pela relevância e urgência da situação e pela proporção que ela já tomou, e pode tomar mais na medida que as investigações forem prosseguindo, é importante que o Poder Executivo edite essa medida provisória logo, que ela possa funcionar, que é uma resposta para o mercado dizer, olha, as apostas que foram autorizadas em 2018, né, por uma lei brasileira, essas apostas vão continuar acontecendo, mas segundo regras mínimas. Que aí eu protejo as casas de apostas, eu protejo quem quer apostar e protejo o mercado como um todo, com regras ali anticorrupção, antitruste, enfim, regras que garantam efetivamente a integridade das apostas no Brasil. Muito bem, ouvimos aqui o advogado e professor de Direito Desportivo Gustavo Lopes. Obrigado, doutor Gustavo, pela presença. Boa noite. Imagino que eu agradeço, é um prazer e é mais do que isso, é uma convocação na Jovem Pan, como eu sempre digo, eu sou telespectador ou web espectador, uma alegria estar aqui com a gente, estar aí com vocês, um grande abraço. Obrigado, doutor, um abraço.